Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e é um grande prazer estar falando com você aqui novamente. Se você quiser receber notícias pontuais, fidelize ao canal, não é? E dê um like depois do final do vídeo, se for do seu, se você gostou, né? Então, me fizeram ontem, eu fiz um vídeo sobre coenzima Q10, as minhas opiniões, não é? E hoje eu vou fazer um vídeo rápido, breve, sobre uma pergunta que foi feita aqui, sobre o que eu acho, então, sobre suplementação com estatinas. Primeiro que é um conceito errado, né? Esse colocado, não existe suplementação com estatinas, não existe, simplesmente não existe. Então, suplementação é algo que você já come naturalmente, fontes de proteínas, vitaminas, etc., e você quer adicionar alguma fonte externa, isso é uma suplementação, né? E aí ela tem uma legislação totalmente própria e muito mais simples e muito mais fácil do que remédios propriamente ditos, né? Então, por isso que as indústrias se interessam muito mais em produzir vitaminas e suplementos do que remédios, porque é muito mais caro e difícil você desenvolver medicamentos. A legislação é muito mais complexa, isso no mundo inteiro, né? Então, com relação às estatinas, acho que elas são ruins? Não acho que elas são ruins nem boas, são remédios. Então, tal e qual um corticoide. O corticoide ele tem milhões de efeitos colaterais, mas se a pessoa tem um quadro alérgico agudo, muitas vezes é necessário usar um corticoide, se ela tem uma doença reumática, enfim, se ela tem um cenário bastante desfavorável nesse sentido. E assim vai. Um antibiótico é bom ou ruim? Depende. Se o indivíduo estiver com uma infecção bacteriana, muitas vezes é necessário antibiótico. Se você não tem nada, você não deve tomar antibiótico. Da mesma forma, as estatinas. As estatinas são remédios, então não são suplementos, são inibidores da HMG-CoA redutase, diminuindo o colesterol. Esse é um efeito mais primário das estatinas. Mas o efeito mais importante, a meu ver, das estatinas, isso como classe, não é? É o chamado efeito pleiotrópico, ou seja, o efeito anti-inflamatório e antiaterogênico na parede dos vasos, impedindo a formação de placas e sobretudo, a celularidade intraplaca e a instabilidade da placa, permitindo, então, a ruptura da placa, impede isso, fazendo com que haja, então, o fenômeno trombo sobre placa. Já tem estudos, muitos, mas muitos mesmo, estudos, ensaios clínicos randomizados, muito bem conduzidos, com amostra suficiente para responder essas perguntas, com desfechos duros, meta-análise, revisão sistemática da Cochrane, inclusive, tanto na prevenção primária quanto secundária. Então, eles podem ser usados? Podem. A quem é endereçado estes fármacos? Não é opinião minha, isso eu sou professional member da American Heart Association e professional member da ESC, European Society of Cardiology. Então, as principais sociedades de cardiologia do mundo, Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá, todas elas vão no mesmo sentido na visão delas. A quem é endereçado, então? Prevenção secundária, pacientes que já tiveram infarto, que já tiveram AVC, que já operaram o coração, colocaram pontos na fenda, já colocaram stents, esses têm que tomar, porque diminui desfechos duros, não é? Está mais que comprovado, então é necessário. Infelizmente, no Brasil, apenas 25% desses pacientes estão medicados de forma adequada. Eu não estou nem falando em chegar em metas de valor de LDL, não, estão tomando os comprimidos necessários para uma prevenção secundária adequada, né? Quem mais seria alvo de tomar estatina? Seria desejável que tomasse? Indivíduos de alto risco cardiovascular, como indivíduos com diabetes, né, cuja mortalidade cardiovascular gira entre torno de 50% e 60% desses indivíduos. Indivíduo cujo risco calculado ele é um risco elevado, mais que 7,5% de risco. Indivíduos que têm LDL e colesterol de base acima de 180, sugerindo fortemente a existência de hipercolesterolemia familiar, que aumenta sobremaneira o risco cardiovascular. Então, na verdade, você não está tão preocupado assim com o valor do colesterol, você está preocupado com o desfecho duro, redução de desfecho, não é
redução de desfecho intermediário, não é reduzir o colesterol, é reduzir desfecho duro. Infarto, AVC, morte. Basicamente, isso é o que nos interessa. Mas o colesterol per se é importante? Sim, senão resultados com estudos com inibidores PCSK9, evolocumab e alirocumab, não teriam mostrado resultado. E mostraram. Estatinas serão substituídas em algum momento? Claro que serão. Vão aparecer fármacos mais modernos, mais interessantes. As estatinas podem apresentar efeitos colaterais? Podem apresentar, assim como eu falei dos corticoides, dos remédios para antibióticos, enfim, como qualquer medicamento, né? Eles podem sim apresentar efeitos colaterais e aí cabe, claro, ao médico, sobretudo ao médico cardiologista e o clínico, terem uma visão mais adequada desse fármaco a ser utilizado. As estatinas, apesar de ser uma família bastante heterogênea, né? Você tem desde a pitavastatina, que praticamente não tem efeitos adversos, muito pouco, até a simvastatina mais antiga, com mais efeitos colaterais, né? Então, não é uma coisa assim tão simples de ser vista. Você tem que individualizar o quadro clínico para escolher caso necessário. Não é porque está apenas um colesterol um pouco aumentado, deve tomar remédio para colesterol. Não, não é o caso. E tem outras opções, ezetimiba, diminui 15% o colesterol também. Mas, vamos lá, né? Não é todo mundo que tem colesterol um pouco aumentado. Se ele tiver um baixo risco, não deve tomar o remédio. Dieta e atividade física e mentalização, relaxamento, são fundamentais em qualquer tratamento. Essa mudança no estilo de vida, então não é uma crítica por exemplo, a coenzima Q10 para valorizar as estatinas. As estatinas têm o papel delas, a coenzima Q10 está com o seu papel ainda a ser estabelecido, talvez na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, mas no momento não tem papel algum ainda no mainstream, né, que é a linha mestra da ciência. Então, hoje é o que podemos falar. Então, estatinas têm estudos, sim, muitos com desfechos duros, coenzima Q10 não tem. Então, não é por isso que devemos dar estatinas para todo mundo. Deu para entender? Um grande abraço, ótimo dia.